Oi, gente, tudo beleza? Professor Ademar Garcia aqui. E hoje a gente vai conversar sobre algumas questões aí que que você já recebeu e que vamos resolver para essa preparação aí maravilhosa para a nossa querida FUVEST, beleza? Bom, a prova da FUVEST, como você sabe, somente interpretação de texto, né? Muitos textos. E o que é legal é porque muitas vezes esse texto ele vale para 2, 3 questões. Então, a gente tentou fazer esse material nesse estilo para realmente simular aquilo que você vai encontrar pela prova. Tranquilo? Então, o nosso primeiro texto aí, que serve para as questões de número 1, 2 e 3, diz o seguinte, ó. Yes, humans are still evolving, but maybe not in the way you think. Okay? Então, aqui o nosso próprio título já diz, sim, os humanos ainda estão evolving, vem do verbo evoluir, evolve, né? Mas talvez não da forma que você acredite, tá bom? Então, o texto vai defender, já pelo título nós já entendemos aí que esse texto vai abordar como é que o processo de evolução acontece nos dias atuais, como é que ele pode ser percebido ou será que ele não é? Bom, vamos dar uma olhadinha aí. Olha aí o que ele diz aí, ó. Noted public figures like David Attenborough have previously claimed that human evolution is over, but many researchers studying human evolution firmly disagree. Então você já vê que dentro da comunidade científica não existe, né, um consenso, mas os estudos recentes mostram que, apesar do David Attenborough acreditar ou já ter falado que a evolução tinha parado, né, aqui a gente tem is over, evolution is over, muitos cientistas, muitos pesquisadores discordam dele, né? We know that humans have altered our environment in innumerable ways, changing the very air, water, and soil that we rely on as the most successful ecosystem engineers on Earth. Então, o ser humano é o que o ser humano faz, né? Ele altera tudo que está ao seu redor. Aí ele fala até o próprio ar, a água, o solo, né? Tudo isso tem realmente modificado aí, beleza? Nós somos, ele fala de engenheiros do ecossistema bem-sucedido, né? It can be easy amid all that change to assume that we've conquered biology and eliminated the effects of evolution and natural selection on our species. But that's not what science says. Okay? Então, a ciência diz que a gente ainda está nesse processo, né? Of course, humans are still evolving, says Jason Hodgson, an anthropologist and evolutionary geneticist at Anglian Ruskin University in England. All living organisms that are in a population are evolving all the time. Então, todo mundo que está numa certa população está evoluindo o tempo inteiro. Humans are definitely still evolving, agrees John Hawkes, a paleontologist at the University of Wisconsin-Madison. Observa aqui, o primeiro cientista, o Jason Hodgson, ele afirmou que está acontecendo essa evolução. Em seguida, o texto traz mais o John Hawkes, que vem para corroborar com o que o primeiro pesquisador disse. E em seguida, nós temos mais o Stephen Stearns, que ele diz: Humans are still evolving, as are virtually all other populations of organisms. Então, ele também acredita que o ser humano, né, ainda continua a evoluir, tá? Beleza. Ele é da Yale University. Yet, entretanto, olha aí, yet. Bom, tá sim acontecendo a evolução, entretanto, yet, né? The way that evolution acts on our species may not be what you imagine. In biological terms, evolution is a change in gene variant, aka allele, frequency in a population over time. It's not a force directing a species' trajectory towards a certain goal. However, biologists can still observe human evolution in action and identify recent examples of it. Tá? Então, ele fala que não é do jeito que a gente pensa, né? Na verdade, essa mudança é uma mudança do gene, né? Da variante do gene, da frequência daquela variância do gene, numa população ao longo do tempo, né? Ele até coloca aqui que esse gene, ó, a.k.a.,
also known as, também conhecido como alelo, né? O gene variante é o gene alelo, que ele fala aqui, tá bom? Então, ele está dizendo para a gente, aqui nesse trecho, por exemplo, que não é uma força, né, que está direcionando ali a trajetória das espécies para um determinado objetivo, um certo alvo, tá? Mas essa mudança vai acontecendo ao longo dos períodos aí. Tá legal? Beleza? Então, a primeira questão, com base no trecho de Yes, humans are still evolving, a cenário alternativa que melhor expressa a tese central do texto. Ora, a tese central é de que sim, a evolução continua acontecendo, apesar de não ser tão claro, ou não ser algo concordado, que todos os cientistas estão de acordo, né? Mas que esses genes vão acabando variando, né, ao longo do tempo, e essas são as pesquisas mais recentes, é o que revelam as pesquisas mais recentes, tá bom? Então, ó, letra A, a espécie humana dominou o ambiente, por isso teria eliminado a seleção natural e encerrado a evolução? Bom, isso aqui contradiz o que o texto acabou de falar para a gente, né? Há debate entre pesquisadores, porém a visão predominante seria que a evolução terminou recentemente. Também contradiz o que a gente acabou de ler, né? Lemos com bastante cuidado. Letra C. A evolução humana continua. Em biologia significa mudanças na frequência de alelos ao longo do tempo, sem meta pré-definida, com exemplos atuais observados em populações humanas. Esse é o nosso item correto, né? Letra D de dado. A evolução ocorreria apenas em ambientes intocados. Nas cidades e nas sociedades complexas prevaleceria estabilidade biológica. O texto não fala sobre isso, né? Nem sobre ambientes intocados, cidades, não foca em nenhum desses pontos aí, tá? Letra E, a continuidade evolutiva seria exclusiva dos micro-organismos. Ele não falou sobre isso, né? Aliás, sobre os micro-organismos, ele não falou, ele falou sobre todos os organismos vivos, né, que estão numa determinada população, eles estão desenvolvendo, né? É isso que ele está falando aqui para a gente. De novo, outra parte dos organismos, ó, os humanos estão ainda envolvendo, assim como praticamente, virtually, all other populations of organisms, como todas as outras populações de organismos. Então, ele não fala diretamente sobre micro-organismos, mas os organismos de uma maneira geral, né? Então, em humanos modernos, as frequências gênicas não mudariam mais. Isso aí também está contrário ao nosso texto, beleza? Então, o nosso item aí, item C de casa. Tranquilo? Bom, na segunda questão, no início do texto, a autora cita pesquisadores como Jason Hodgson, John Hawkes e Stephen Stearns. O propósito principal desse recurso retórico, ora, ela traz pessoas de peso, ela traz um paleontologista, né? Ela traz ali um professor de ecologia e biólogo da evolução, né? Ele traz toda essa galera aí para somar a tese, né, apresentada pelo texto, né? Portanto, o nosso item correto aí seria o item B de bola, né? Apoiar a tese central com múltiplas vozes autorizadas, indicando o consenso qualificado de especialistas sobre a continuidade da evolução humana, tá? Beleza? Nosso item aí fica o item B de bola. Os demais itens sempre vão estar errados por algumas que vão contrariar diretamente. Por exemplo, o item A fala em desacordo irreconciliável entre especialistas. A gente já viu que isso não é verdade. Letra C fala mostrar que apenas a genética de populações aceita evolução contínua, enquanto as demais áreas rejeitam por completo. A gente tem a evolução das espécies, a parte da genética, né, e tudo, mas isso não é algo exclusivo, né, que está sendo defendido apenas pela parte da genética aí na biologia, tá? Letra D, apresentar opiniões pessoais dos cientistas, já está por terra, né? E a letra E, contrapor declarações midiáticas de estudos acadêmicos defendendo a ciência, deve ignorar por completo o posicionamento de pesquisadores individuais. Esse também não é o foco do texto, né? A gente tem, sim, o primeiro pesquisador que é citado lá no início, né? Que ele acredita que isso acabou, que essa evolução acabou. Entretanto, o objetivo do texto não é fazer com que essas pessoas que pensam diferente acabam sendo ignoradas por causa desse posicionamento dele, que é um posicionamento individual, um posicionamento solo. Tranquilo? Beleza? Então aí o nosso item fica a letra B de bola. Tranquilo? Questão de número 3. Segundo o texto em biologia, evolução significa... Bom, nesse caso aí, amores, a gente vai olhar exatamente para aquele trecho que vai falar dos genes alelos, né, das variantes genéticas ali.
E a gente tem exatamente o item C falando disso, ó. Mudanças na frequência de alelos em uma população ao longo do tempo sem meta pré-definida. Esse trecho aqui é exatamente o que diz aqui, ó. In biological terms, evolution is a change in gene variant, also known as allele frequency in a population over time. It's not a force directing a species trajectory towards a certain goal. Né? Então, não é uma força que dirige, que guia esse processo. Portanto, o nosso item aqui, que se alinha tranquilamente com essa tradução que a gente acabou de fazer, com essa leitura que a gente acabou de fazer, aí é o item C de casa. Beleza? Os demais contradizem o posicionamento dos autores, o posicionamento do texto, ou a própria definição amparada ali pela base genética. Tranquilo? Beleza? Então essa aí foi a nossa questão de número 3. Tranquilo, né, meu povo? Bom, observe então que a prova da FUVEST acaba trazendo muitas vezes essa mistura, né, entre as áreas aí. A gente está tendo um texto de inglês que basicamente é um texto de biologia em inglês, né? Em provas passadas a gente teve um texto que ele falava sobre movimento das marés, né? Já era uma parte ali da física misturada ali também com a parte de geografia, né? Então, isso é bacana, né? O inglês é a lente com que você lê esse mundo que pode estar sendo aparado por diversas linguagens, diversas ciências. Beleza? Tranquilo? Bom, quarta questão, nós temos aqui uma canção. Essa música você deve conhecer, né? She's a maniac, maniac. Conhece, João, essa música aí? Conhece, né? Ó, o João tá cantando, já tá batendo o pé ali, doido para dançar e sair correndo. Olha aí que legal. E essa música aqui, Maniac, é a nossa canção. E olha só que legal a letra da canção, né? Bora, antes da gente ler a canção, olha aqui as alternativas, tá? Olha aí. Ele pede para você focar específico num ponto aqui. Ele diz, ó, considerando os versos It can cut you like a knife. Isso, né? Ele pode te cortar com uma faca. If the gift becomes the fire. Se o dom se transforma no fogo. On a wire between will and what will be. Em um fio condutor, né? Entre will, esse will aí não é o verbo modal que indica futuro, esse will aí é o desejo. E o what will be, e o que será, tá? Beleza, então vamos em português já a tradução aqui, tá? Pode te cortar com uma faca, se o dom se transforma num fogo, numa linha ou num fio condutor entre o desejo, entre a vontade e aquilo que será. Bom, não dá para a gente entender, olha só que interessante, apesar dele focar nesse trecho, a gente não tem como entender sobre o que ele está falando se a gente não olhar para a letra da música como um todo, né? Então, essa aí seria como se fosse no Enem a habilidade 5, em que um vocabulário faz sentido dentro do contexto onde ele está sendo apresentado, tá bom? Então, assinale a alternativa que melhor expressa o sentido metafórico do trecho, tá? Exaltação do dom artístico como garantia de sucesso imediato e sem custos pessoais, eliminando riscos e frustrações no percurso. Crítica ao perfeccionismo técnico, sugerindo que a disciplina destrói a sensibilidade e impede qualquer forma de expressão autêntica. Letra C. Descrição literal de um acidente no palco, destacando perigos físicos e objetivos e afastando qualquer leitura simbólica do desempenho. Defesa de que o caminho artístico é estável e seguro, pois a vontade individual sempre domina as circunstâncias externas e o acaso. Reconhecimento de que o talento, quando levado ao limite, pode ferir e consumir o sujeito, que vive em tensão entre o desejo de realizar e o futuro incerto. Bom, você já deve ter simpatizado com alguma das alternativas aqui, como eu já simpatizei. Vamos olhar aqui a letra? Então ela diz aqui o seguinte, ó. Just a still girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. In the real-time world, no one sees her at all. They all say she's crazy. Então, ela é uma menina, né? Uma garota de uma cidade industrial, né? A steel referente ao aço, né? Uma cidade ali que trabalha com essa parte ali, tá?
e ela está procurando pela luta da sua vida. Nesse mundo, né, em real-time world, nesse mundo real, nesse mundo do tempo real, ninguém a vê, né? Todos dizem que ela é crazy, she's crazy. Aliás, maniac, maníaca, louca, crazy, seria aí a palavra sinônimo para maniac, né? Locking rhythm to the beat of her heart, changing movement into light. She has danced into the danger zone when the dancer becomes the dance. Então, ela travou o ritmo, né? Ela sincronizou o ritmo com a batida do seu coração, transformando o movimento em luz. Olha só, então, a dança se transforma em um espetáculo visual, né? Ela não só dança, ela dá o show, né? Ela traz um brilho, uma luz. She has danced into the danger zone. Aqui nós temos a presença do present perfect. She has danced. Ela dançou até a zona de perigo. Ela dançou até a exaustão. Ela treinou tanto, né? Olha aí, que the dancer becomes the dance. A dançarina ou o dançarino se transforma, como é ela, né? Fazendo referência a ela, a dançarina se transformou na dança. Ela não é mais a dançarina, ela é a arte, ela é a dança. Então, olha aí o verso agora. It can cut you like a knife if the gift becomes the fire on a wire between will and what will be. Então, esse desejo dela de perfeição, esse desejo dela de excelência, né, de se doar até o ponto, né, de que algo se torna perigoso, a prática da dança, a forma como ela interage com a dança, a forma que ela vive essa dança é algo tão intenso que se torna algo perigoso para ela, né, para a saúde física dela, para a saúde mental dela. E quando ela dança nessa zona de perigo, danger zone, em que ela se transforma na própria dança, isso pode machucá-la como uma faca. Quando esse dom dela, que dom é esse? O de dançar, se torna o fogo, a chama, a motivação entre aquilo que conecta o desejo, aquilo que ela tem vontade de fazer e aquilo que de fato vai acontecer, né? Se você continuar lendo, ela diz aqui, ó, she's a maniac, ela é uma maníaca, ela é maluca, ela é crazy, ela é intensa. Maniac on the floor, né, na pista de dança, esse floor, esse chão aí é a pista de dança. And she's dancing like she's never danced before. E ela tá dançando como se ela nunca tivesse dançado antes. She's a maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. Né? E aí, nessa segunda parte, ele diz assim, ó, on the ice blue line of insanity is a place most never see. Então, nessa linha fria, gélida, azul, né? Azul em inglês lembra-se de tristeza, nos faz remeter à tristeza, né? Nessa linha gélida azul da insanidade, é um lugar que a maioria das pessoas não enxerga, as pessoas não veem o que ela, para chegar nesse nível de talento, o que ela precisa passar. Veja, it's a hard-won place of mystery. É um lugar de difícil acesso, né? Hard-won, difícil de ganhar. Touch it, você pode tocá-lo, but can't hold it. O sucesso você pode tocá-lo, mas você não pode detê-lo, você não pode segurá-lo, né? You work all your life for that. Você pode passar a sua vida inteira trabalhando, lutando por isso. Moment in time, for that moment in time, it could come or pass you by. Então, esse momento, né, você podia passar a vida inteira lutando por esse momento, ele poderia vir ou passar por você, né? It's a push-up world. Então, esse é um mundo de empurra-empurra, né? Seria mais ou menos essa tradução. There is always a chance if the hunger stays the night. Sempre existe uma chance de ser bem-sucedido nesse mundo, né? If the hunger stays the night. Se a fome permanece durante a noite, né? Beleza? Então, é isso. Portanto, meus queridos e queridas colegas, alunos, estudantes, vestibulandos, futuros
alunos da FUVEST. No nosso caso aqui, nós entendemos então que esse limite entre o desejo e aquilo que tem potencial de acontecer, né, pode consumir esse sujeito, pode levá-lo até se machucar fisicamente mesmo, né? E aí, o nosso item correto aí, esse talento, esse gift que é falado no texto, está relacionado aqui, né, com o nosso item reconhecimento de que o talento, quando levado ao limite, pode ferir ou consumir o sujeito, que vive em tensão, né, a linha entre o desejo, will, e o futuro incerto, what will be. Beleza? Portanto, aí, o nosso item é o item E. Tranquilamente? Bom, beleza. Show de bola. Agora, vamos para a nossa questão, questões de número 5 a 7. Esse texto aqui é lá de George Orwell, 1984, né? O texto lá de 1984. Tranquilo? Você já deve ter lido o livro, deve conhecer a história, e é bem legal. Você sabe aí que é aquela história de um futuro, né, distópico, não é isso? Lá falado, o livro foi escrito muito antes, né? Mas acreditava-se lá, né, nessa ficção que em 84 seria esse ano em que nós teríamos o domínio, né, do um governo que tentaria apagar as lembranças, dominar as lembranças e assim dominar o passado e o futuro, né? A gente tem o personagem, né, Winston ali, que vivencia toda a teletela, vigiando o tempo inteiro, né, controlando os pensamentos. É um livro muito interessante, você deveria, se ainda não leu, deveria dar uma olhadinha. Então, olha o que ele diz aí, esse trecho aí foi tirado de lá. Né? Olha o que ele diz aí, ó. To know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while telling carefully constructed lies. Então, as mentiras que são construídas, elas são contadas cuidadosamente. E veja que ele fala de saber e de não saber. Ser consciente, né, dessa verdade completa. To hold simultaneously two opinions which canceled out. Então, as duas opiniões que são antagônicas, elas se cancelam, né? Knowing them to be contradictory and believing in both of them, this was the ultimate subtlety. A última sutileza, a sutileza máxima, saber que as duas ideias elas se contradizem, mas acreditar em ambas, né? Uma contradição mesmo ali, né? Além das ideias serem contraditórias, é contraditório para o sujeito que acredita nelas mesmo sendo incompatíveis, né? Por isso que ele fala dessa ultimately subtlety. Even in his loneliness, Winston could feel the weight of the party o partido, pressing upon him, ou pressionando. The telescreen, em português ficou como a teletela, né? Received and transmitted simultaneously. A teletela é aquela tela lá que fica dentro da casa das pessoas, né? Acompanhando o dia a dia, que fala com as pessoas, mas que também recebe qualquer reação, qualquer palavra, o que a pessoa estiver fazendo. É bem interessante, né? Any sound, olha aí, any sound that Winston made above the level of a very low whisper would be picked up by it. Então, qualquer sonzinho que ele fizesse, até um sussurro, seria captado pela teletela, né? Moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plate commanded, he could be seen as well as heard. Então ele poderia ser visto, né, e ouvido por essa placa de metal, nesse campo de visão ali da teletela, tá? There was no way of knowing whether you were being watched at any given moment. Não dá para saber, estava sendo observado. He thought of the telescreen with its never sleeping ear. Ele acreditava que ela nunca dormia, né? Seu ouvido nunca dormia. They could spy upon you night and day, but if you kept your head, you could still outwit them. With all their cleverness, they had never mastered the secret of finding out what another human being was thinking. Então, outwit them, você poderia superá-lo, né? Você poderia ser mais inteligente que eles, né?
porque eles nunca tinham dominado a técnica, né? O segredo de descobrir o que o outro ser humano estava pensando. Então, você poderia estar agindo conforme o partido gostaria que você, ou queria que você agisse, gostaria que você agisse, mas eles nunca saberiam o que você de fato estava pensando, se você soubesse, né? Utilizar ali os meios. Perhaps this was because they had no wish to do so. Talvez eles não quisessem. They wanted only your obedience. Eles só queriam sua obediência. Eles não se importavam com a sua lealdade. But somehow you could not be loyal without thinking. And if you began to think, you became aware of your secret thoughts. Opa! Então, eles queriam simplesmente a sua obediência, mas eles não se importavam com a sua lealdade. A lealdade está num nível mais profundo, né? Só que se você não poderia ser leal sem pensar. E quando você começasse a pensar, você se tornava consciente dos seus segredos, dos seus pensamentos secretos, your secret thoughts. And if you wanted to keep a secret, you must also hide it from yourself. Então, se você quisesse manter um segredo, você deveria também escondê-lo de você mesmo. Olha só que legal, profundo, né? Beleza. Com base no texto de 1984, é possível afirmar que o tipo de controle exercido pelo partido, the party, que não é a festa, hein? The party é o partido, sobre os indivíduos é que o partido controla apenas ações externas dos cidadãos sem invadir os seus pensamentos. Bom, esse item aqui é interessante porque ele fala que ele não queria a lealdade, né? Ele queria obediência, mas não lealdade, né? E pensar acabava fazendo com que a obediência pudesse ser perturbada, né? Então, quando ele fala sem invadir os pensamentos, é como se a teletela dentro da casa de cada um dos cidadãos não pudesse influenciar a forma como as pessoas pensavam, né? Ou simplesmente deixavam de pensar. Portanto, esse item aí ele se torna falso porque o partido ele não controlava somente as ações externas, mas de alguma forma, sutilmente, as ações internas, o que as pessoas pensavam, acreditavam, tá bom? Letra B. O domínio se estende à mente, exigindo repressão de pensamentos e até do inconsciente. Esse é o nosso item correto aí, né? Porque até mesmo ele fala sobre pensar demais poderia levar a conclusões que não eram aquelas que o partido queria, né? Então, para se manter ali, talvez fosse interessante não pensar, né? Até aquilo que está no seu inconsciente fala de manter segredos de você mesmo, né? Então, está relacionado aí com essa repressão de pensamentos e até do inconsciente, tá? Então, nosso item aí é o item B de bola. O poder político busca a submissão total, mas permite liberdade de consciência. Ele não procura saber o que você pensa, mas liberdade de consciência não está em pauta, né? A vigilância limita-se aos meios tecnológicos sem interferir no campo psicológico. Claro que ele interfere no campo psicológico. O medo físico é o principal instrumento da dominação, suprimindo o raciocínio lógico. O medo físico não é mencionado diretamente, né? O que ele coloca, é claro que existiam consequências físicas, né? Mas suprimindo o raciocínio lógico, isso aí não faz parte, né? O que pega nesse item aí é exatamente essa questão do medo físico, porque o medo físico ele vinha a partir do controle psicológico que a teletele fazia ali nas pessoas, tá? Então, por isso, o nosso item aí é o item B de bola, ok? 6. A expressão saber e não saber, to know and not to know, mostra que o mundo de 1984 as pessoas são obrigadas a. Bom, nesse caso, quando esse trecho está diretamente, ele é diretamente seguido pela parte, vamos ver aqui que ele fala? Bem aqui, ó. To know and not to know, to be conscious of complete truthness while telling carefully constructed lies. To hold simultaneously two opinions which cancelled out. Né? Essas opiniões se cancelam, são opostas, são antagônicas. Knowing them to be contradictory and believing in both of them. Então, elas eram contraditórias, mas você tinha que acreditar em ambas, né? This was the ultimate subtle way. Então, nesse caso aqui, pessoas, nós temos o nosso item aqui, ó. Basicamente, nós temos o item D
abraçando essa ideia do parágrafo, né? Aceitar ideias contraditórias, reconhecendo o conflito entre elas, mas você acredita nelas, você as aceita e acredita, né? É o que a gente tem ali o parágrafo dizendo, tá? Lá ele não fala sobre decorar regras complexas sem questionar, acreditar apenas nas notícias transmitidas pela tela estatal, né? Esse apenas nas notícias não eram só essas notícias que eram vinculadas, existia toda uma mentalidade, né, que estava associada ali ao partido, né? Fingir que compreendem temas desconhecidos, esse aqui está bem estranho, né? Para evitar punições. As punições elas existiam sim, mas era tudo muito falado ali, explícito, né, pela teletela, tá? Então você não precisava fingir compreender, você precisava só aceitar, né? Ocultar todo o conhecimento científico, proibir divulgação de descobertas, o texto não fala sobre isso, tá bom? Beleza? E tem D de dado. Sétima questão. A frase. If you wanted to keep a secret, you must also hide it from yourself. O que esse trecho sugere, né? Bom, a tecnologia é tão invasiva que apaga a memória individual, né? A tecnologia é tão invasiva que apaga a memória. Não, as pessoas continuam pensando, né? Só que you must also hide it from yourself, você deveria guardar o que você pensa até mesmo de você, para que isso não te faça entrar em parafusos, né? Ficar, poxa, mas e isso? Quer começar a questionar demais, né? Porque quem pensa questiona. Então, letra B, o segredo é um instrumento de resistência política contra o partido. Guardar um segredo, bom, esse segredo que ele está falando aí, né? Não é uma arma contra esse partido, né? Na verdade, segredos são os seus pensamentos mais profundos, né? São as coisas que você acredita e que de repente pudessem ser contrárias àquilo que é pregado pelo partido, né? The party. A mente humana é incapaz de distinguir entre sonho e realidade. Essa não é o que significa essa frase. Mas olha só o item D. Olha o item E, vamos descartar logo. O indivíduo, temendo punição, passa a reprimir até os próprios pensamentos, né? Esse é o nosso item correto, né? Veja que, por conta da repressão do partido, né, daquele domínio ali, as pessoas procuravam ignorar o que sentiam, o que pensavam e aceitar aquilo que era proposto, aquilo que era divulgado, aquilo que era o padrão daquele partido, né, do partido controlador das memórias e toda a política oriunda daquela instituição, tá bom? Então o nosso item I é o item E. Eu pulei o D, diz aí, o personagem procura enganar o sistema por meio de mentiras conscientes. Não, na verdade, as mentiras, elas são estruturadas pelo partido, né? Então você não vai enganar o partido com as mentiras que ele mesmo criou, né? Então, nosso item aí é o item E. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos para a questão de número 8 e 9. Questões de número 8 e 9. Só tomar uma aguinha. Vamos lá. Então, nós temos Stand up for every child. Stand up for every child. Join UNICEF's Global Action 2025. Every child deserves the right to education, health, safety, and hope. Through your support by raising awareness, advocating, donating, volunteering, we can guarantee those rights to vulnerable children everywhere. Wear blue, share your voice, and act now for every child's future. Então, aqui, né, ele tem essa stand up for every children, né? Apoiem cada criança, se manifeste para mostrar o seu apoio a cada criança, né? Dê o apoio, o suporte a cada criança, né? E aí, ao fazer parte, joins, junte-se, né? Nós temos aí os verbos no imperativo. Stand up, levante-se, apoie. Join, junte-se, né? Ele está te fazendo esse convite, esse apelo a participar da causa. Inclusive, aqui embaixo nós temos de novo aqui, ó, wear blue, né?
vista azul, share your voice, compartilhe a sua voz, act, atue, haja, now for every child's future, pelo futuro de cada uma. Haja agora pelo futuro de cada uma criança, né? Beleza? Bom, a expressão wear blue, share your voice and act now for every child's future tem como principal função, ora, nesse caso aí, ó, sugerir um código de vestimenta oficial para funcionários da Unicef, destacar a cor azul como símbolo político de uma causa governamental, apresentar dados científicos sobre os efeitos da desigualdade social, convocar, letra D, convocar o público a participar por meio de gestos simples e simbólicos da campanha pelo direito das crianças. Interessante esse item. Reforçar o caráter comercial da organização e atrair doadores internacionais. Ora, é claro que o nosso item aí é o item D de dado. Confere? Já que, ao utilizar os verbos no imperativo, você está convocando, né? Você está instigando as pessoas a participarem. E, claro, gestos simples e simbólicos, né? Nós temos aí coisas tranquilas, né? Como o próprio vestir azul, né? Compartilhar o que você acha, né? Você tem aqui raising awareness, né? Ou seja, conscientizar, né? Advogar, falar sobre, doar, se voluntariar. É coisa simples, né? Você pode fazer pelo direito das crianças, porque every child has the right, né? Beleza? Nona questão. O uso da expressão for every child, o uso da expressão for every child no anúncio reforça a ideia de que a Unicef defende ações locais voltadas apenas a grupos de crianças em situação de extrema pobreza. Ora, não é apenas, né? Se são every child, então não pode ser apenas, né? B de bola. Prioridade de atendimento a crianças que vivem em regiões desenvolvidas? Também não, né? Every child. Letra C. Universalidade dos direitos infantis, independente da origem, cor ou país. Interessante esse item. Criação de programas exclusivos para crianças refugiadas em conflito. Every child não restringe a que crianças estão sendo ajudadas, serão ajudadas, né? Não só as refugiadas. Importância de selecionar beneficiários conforme o nível de vulnerabilidade. Ora, claramente aí nós temos o item C como sendo o nosso gabarito. Beleza pura? Tranquilo? Próxima questão. Questão de número 10. Aqui nós já temos aí um trecho um pouquinho menor, né? Um texto um pouquinho menor. E ele vai falar para a gente o seguinte. The U.S. Department of Health and Human Services plan to furlough 41% of its workforce if Congress fails to prevent a looming government shutdown, suspending critical functions including public health messaging, contractor oversight, and medical research. Programs such as Medicare, Medicaid, the Affordable Care Act Marketplace, and Food and Drug Administration drug approvals will continue, but other public health functions face significant disruptions. Bom, essa matéria aí é da Reuters, ok? E ela vai trazer para a gente aí o quê? Que o Departamento, né, de Saúde e Serviços Humanos, né, planeja to furlough. Meu povo, essa palavrinha aqui, furlough, é um verbo mais formal, né, não tão utilizado no dia a dia, mas ele significa paralisar, licenciar, né, como se fosse entrar em greve, né, paralisar. Então, esse departamento, né, ele planeja parar 41% da sua força de trabalho, né? If Congress fails to prevent a looming government shutdown. A palavrinha looming aí, ela traz a ideia de iminente, né? Uma paralisação iminente do governo. Suspending critical functions, né? Então, ele vai, né? O Department of Health and Human Services, ele vai suspender serviços críticos, né? Incluindo, aí vai ter os serviços aqui que vão parar, ó, Public Health Messaging, né? Que seriam as mensagens, né? de saúde pública, né? Que mais? Contractor Oversight. Contractor seriam
os terceirizados, né? Então, nesse caso aí, seria a supervisão de empresas ou de contratados terceirizados, tá bom? And medical research, e pesquisa médica, né? Agora, esses outros programas aqui, tá? Eles program such, aí vão dando os exemplos aí, ó. Eles continuarão, they will continue. But other public health functions face significant disruptions. Eles vão encarar interrupções, disruptions significativas. Beleza? Pronto. Então, baseado nisso, ó, com base no trecho, o impacto imediato da paralisação da força de trabalho do Departamento de Saúde seria, bom, se você olhar com carinho aí, você vai observar o item C. Funções essenciais como fiscalização e pesquisa seriam interrompidas, enquanto programas centrais como Medicaid e aprovação de fármacos continuariam. Tá? Beleza? Os outros itens, ó, observa aqui o item A. Todas as atividades serão interrompidas? Ora, lá ele está dizendo que é 41%. Letra B. Apenas áreas administrativas seriam afetadas sem prejuízo a serviços de saúde pública? A gente viu que existem serviços que vão ser, sim, serviços críticos, inclusive, que vão ser paralisados, não somente administrativos, né? Letra D. Todo o programa de saúde pública seriam mantidos? Todos os programas? Não. Pois 59% da equipe permaneceria atuando. Isso é falso, né? As funções de mensagem pública e contrato continuariam, mas a pesquisa seria a única suspensa? Não, lá ele fala que essa função de mensagem pública e contrato seriam suspensos, né? Então, item falso aí. Beleza? Portanto, nosso item aí, sim, é o item C de casa. Beleza pura? Show de bola. Olha aí a questão agora de número 11. Questão de número 11. Bom, olha só que interessante, né? Dá para focar aqui no quadro, João? Dá, né? Beleza. Olha só, pessoas. Quando nós temos um substantivo, né? Ou melhor, desculpa, quando a gente tem um verbo, como por exemplo, trabalhar, work, tá? Quando você acrescenta o sufixo a esse verbo, né? Worker. Bom, trabalho ou trabalhar, worker é aquele que trabalha, o trabalhador, né? Se eu tenho, por exemplo, o verbo ensinar, teach. Ora, teacher é aquele que ensina. Tudo bem? Da mesma forma, o verbo burn é queimar. Então, o burner é aquele que... Diga aí, João. Isso. Aquele que queima. Nesse caso, aquele que queima é o acendedor aí do fogão, né? A boca do fogão aí, beleza? O burner. Então, ele diz aí, always on the back burner. Lá no final, sempre no acendedor, na boca do fogão, lá de trás. Então, observa aqui que nas bocas da frente, né? Nos acendedores da frente, nós temos aí várias panelas, né? Várias panelas aí. Pode voltar na imagem lá, João, por favor? Então, olha lá quais são as panelas que aparecem lá. Classified documents, que seriam documentos secretos, né? Tá pegando fogo ali, tá cozinhando ali, tá na cara de todo mundo tá falando sobre isso. Documentos secretos ali de fulano ou ciclano. Depois, ainda na frente, nós temos border, as fronteiras, né? Mais na frente ainda, mais aí ao lado, nós temos a proibição do fogão a gás. Olha aí, gas stove ban, né? Ban, proibição, né? Do fogão a gás. Depois, ainda na boca da frente, 24/7 news cycle, né? Ou seja, o ciclo de notícias, 24 horas, 7 dias por semana, o tempo inteiro notícia, notícia. Você é uma avalanche de notícias ali, sempre te colocando ali para ficar atento, ficar com medo, talvez, né? O tempo inteiro desse jeito, tá? E depois, ainda ali na frente, nós temos mais uma boca pegando fogo, né? House Speaker Vote, né? Que seria, no caso aí, a votação para o presidente da Câmara, como se fosse a Câmara ali dos Deputados, né? Que a gente tem no Brasil, House Speaker, né? Então, seria ali o presidente, aquele que fala na casa, né? O presidente da Câmara.
Então veja que todos esses temas, eles estão na frente, tudo isso é prioridade. Mas lá na boca de trás, nós temos um caldeirão fervendo. E se você olhar bem aqui atrás, ó, ele também está pegando fogo. Ó. Aqui atrás tem fogo também. Mas ele está no caldeirão lá atrás. E esse caldeirão é de climate change, né? Ou seja, é de mudança climática. E aqui nós temos um planeta Terra, né? Um planeta Terra fervilhando, fervendo, né? Aqui nessa boca de trás, sempre lá para trás. Ó, se está lá na boca de trás é porque talvez não seja muito importante, né? Sempre na boca de trás do fogão, algo que é sempre deixado ali para depois. Não, isso aí não é urgente, né? Talvez seja urgente a gente falar mesmo ali sobre os documentos sigilosos de fulano ou ciclano. Não, a gente tem que falar agora sobre as fronteiras, mas não, a crise global, deixa, depois a gente vê, tá de boa ainda, né? É isso, essa é a ideia que a gente tem aí nesse cartoon, beleza? Bom, então, aqui nós temos as letras, as alternativas. Uma alternativa que melhor expressa a mensagem central transmitida pelo cartunista, levando em conta elementos visuais e simbólicos, seria, letra A, indica que o clima do mundo está cozinhando o clima do mundo, como se estivesse sendo ignorado até explodir, mostrando urgência. Gente, esse é o nosso item aí. Como está na boca de trás, está sendo ignorado, mas está cozinhando. Veja que ele coloca entre aspas, né? Está fervendo ali. As ideias estão... tem sempre muitas coisas à frente, mas essas coisas ali parece que sempre vai vir com maior importância do que o assunto climático, né? Do aquecimento global. Esse é o nosso item. Letra A. Letra B. Mostra que a população apoia passivamente a poluição sem reclamar ou protestar. A gente não tem questão de poluição sendo colocada ali na charge, né? no cartoon. Letra C. O cartunista afirma que a mudança climática é um problema somente para países tropicais sem relação global. Em nenhum momento é global, né? Climate change é global, é o planeta inteiro que está ali dentro da panela de pressão. A letra D sugere que o globo climático está bem protegido, apesar das críticas que recebe. Falso também, está pegando fogo, né? A mensagem é de complacência. O autor brinca que nada de grave acontece, pois cozinhar o mundo não é algo relevante. Bom, essa é um absurdo aí, né? Então, realmente, o nosso item aí fica o item A. Beleza pura? De boas? Bom, agora nós temos, na questão de número 12, nós temos aí o seguinte. Dá uma olhadinha aí, dê uma lida. Só tomar uma aguinha aqui. Estão lendo aí, né? Bom, essa figura, né? Ela ilustra ali o river ecosystem, né? O ecossistema do rio. E ele fala de riparian vegetation, riparian zones, né? Bom, a vegetação ripária, né, ela é aí um conjunto de plantas, né, que vivem à margem dos rios ali, e aí essas plantas, elas acabam sendo uma faixa de transição, né, entre a parte da terra ali e a parte do rio, tá? Entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. E elas têm determinadas funções que são, inclusive citadas ali, ó. Olha aí primeiro. Quem está falando isso parece ser o peixe, né? Riparian vegetation traps sediment and filters debris for higher water quality. Então, a vegetação ripária, ela prende os sedimentos e filtra os escombros, os destroços, para uma água de maior qualidade, né? Depois o pescador diz... Riparian zones reduce floods by slowing the flow of water into and out of the environment. Então, essas zonas ripárias, elas reduzem os alagamentos, né? Como é que fazem isso? Elas diminuem a velocidade do fluxo, né? Elas tornam mais lento esse fluxo de água que entra e que sai daquele ambiente, tá? River ecosystems, aqui, ó.
falando, né, o castor e o peixe, né? River ecosystems provide fertile feeding grounds for many species of birds, fish and game. Então, nesse caso aqui, eles fornecem, esses ecossistemas, eles fornecem um solo fértil, né, de alimentação para muitas espécies de pássaros, peixes e até de caças. Beleza? Tranquilo? Bom, considerando a informação do infográfico, e os princípios ecológicos que explicam, o funcionamento dos ecossistemas fluviais, assinale a alternativa que melhor sintetiza a função da vegetação ripária e suas implicações ambientais, certo? Bom, a gente lendo com calma aqui, ó, a gente vai ver que o item B, ele é o item que contém aí a nossa resposta, né? Ó. Ao filtrar sedimentos, regular o fluxo de água e servir de habitat, a vegetação ripária demonstra que a estabilidade dos ecossistemas fluviais depende da integração entre os fatores bióticos e abióticos, ou seja, todos os seres, né, vivos ou não, que fazem parte ali desse sistema, eles regulam todo esse processo ali. Como é uma zona de transição, né, então ela vai fazer a filtragem, ela vai fazer a seleção, né, de determinada, como é que o fluxo da água funciona, né, como é que ele regula. Então, esse é o item aí, né? Veja que, por exemplo, o item A diz assim, ó, a vegetação ripária atua apenas sobre os componentes bióticos do sistema, fornecendo abrigo e alimento às espécies, mas não interfere nos processos físicos e químicos do ambiente. Isso aqui é errado porque a vegetação ripária, ela faz essa filtragem, né, da água, né, que não é um ser vivo, é um abiótico, né? Ele faz com que todo esse processo acabe sendo favorável a todos os elementos pertencentes àquele ecossistema. Então, esse aí está errado, por exemplo, né? Embora reduza a erosão e favoreça a biodiversidade, a vegetação ripária exerce papel secundário no controle de enchentes. Não, ele fala que ela evita as enchentes, está dizendo diretamente lá, né? Cuja dinâmica é determinada quase exclusivamente pela precipitação e pela liquidez do relevo. Então, apesar, o texto não fala sobre isso, né? Mas a gente tem ali que essa vegetação, por exemplo, ela vai regular também esse fluxo de água, tá? A função ecológica da vegetação ripária limita-se a regular os microclimas das margens. Regular microclima, nem fala sobre isso lá, né? Ó, sendo irrelevante para a qualidade da água, a qualidade da água ela está diretamente relacionada aí à vegetação ripária, né? O infográfico sugere que os ecossistemas fluviais podem manter seu equilíbrio mesmo após a remoção da vegetação marginal, desde que haja controle antrópico da vazão. Nós não temos referência a isso daí. Então, pronto, o nosso item aqui realmente é o item B de bola. Tranquilo? O que mais? 13ª questão aí agora, 13ª, já estamos encaminhando aí para o final. Nós temos aí WHO. O que é WHO? Bom, é a nossa OMS, né? É a nossa OMS. É a Organização Mundial de Saúde, né? Em inglês, né? Então, World Health Organization, né? Published its World Health Statistics Report 2025, revealing the deeper health impacts caused by the COVID-19 pandemic on loss of lives, longevity and overall health and well-being, tá? Então, a gente vai ter nesse relatório aqui como é que a pandemia afetou, né, em relação aí à perda de vidas, à longevidade e à saúde e o bem-estar geral, né? In just 2 years between 2019 and 2021, global life expectancy fell by 1.8 years. Então, a expectativa de vida ela caiu em 1,8 anos, né? The largest drop in recent history, a maior queda, né, na história recente. Reversing a decade of health gains. Então, com a Covid, a gente teve um movimento reverso, né? A década de ganhos que houve, nesse caso aí, a gente tem a perda, né? Em termos de expectativa de vida. O que mais que teve nesse relatório? Increased
increased levels of anxiety and depression linked to COVID-19 reduced global healthy life expectancy by 6 weeks, erasing most of the gains made from lower mortality due to non-communicable disease during the same period. Então aqui, pessoas, nós temos que tivemos os níveis de ansiedade e depressão ligados à Covid, né? Fizeram com que a expectativa global de saúde diminuísse em 6 semanas, apagando a maior parte dos ganhos feitos pela baixa taxa de mortalidade devido a non-communicable diseases, NCDs, né? São doenças não transmissíveis, beleza? Ok? The report also summarized global data on progress towards whose triple billion targets, revealing impacts of not just the pandemic shock, but also longer trend of slowing progress starting before the pandemic, followed by a slower recovery since. Who warns that overall progress is under threat and urgent global action is needed to get back on track. Então, a Organização Mundial de Saúde avisa, né, que esse progresso, né, que vinha, não estava indo tão bem, mas depois da pandemia piorou, né, eles dizem aí que esse progresso está sob ameaça, né, e precisa de uma ação global urgente, né, para voltar aos trilhos, get back on track. Tá bom? Among the concerns highlighted are that the mental health burden on young people has worsened. Worse, pior. Worsened, piorou. Has worsened. O que piorou? Esse fardo, né? Esse peso, essa carga sobre a saúde mental dos jovens. Então, essa saúde mental piorou. Né? And that many health services have not yet fully recovered. Então, muitos serviços de saúde, eles não se recuperaram por completo. Né? Disruptions in services for non-communicable disease prevention and treatment, as well as maternal and child health, put millions at risk. Então, as interrupções de serviços, de doenças não transmissíveis, né, prevenções e tratamentos, assim como a saúde maternal, a saúde das crianças, bota milhões de pessoas em risco. The report urges policymakers to invest more in mental health, strengthen health systems resilience, and ensure equitable access to essential health services. Tá bom? Então, esse relatório, ele urges, né? ele pede, ele fala que é urgente que os policymakers, os fazedores de legislação, os governantes, né, investam mais em saúde mental, né, e fortaleçam os sistemas de saúde. Beleza? Tranquilo? Bom, nessa daí, então, nós temos aí, segundo trecho, os impactos imediatos e mais extensos da pandemia do Covid-19 sobre a expectativa de vida global foram... Bom, vamos ver aqui. A pandemia provocou reduções na expectativa de vida, ok? Fez com que a saúde mental piorasse, especialmente entre jovens, e ocasionou interrupções de serviços de prevenção e tratamento de doenças crônicas. Esse é o nosso item correto, né? Já é o item A. Letra B. A doença Covid-19 teve impacto apenas nos países mais pobres. Não, se for uma pandemia, se for algo global, né? Então, foi todo mundo. Errado. Letra C. A pandemia melhorou o serviço de saúde. Tá, o relatório falou o contrário, né? Mas atrasou a expectativa de vida por causa da saúde mental? Tá falso também. O trecho afirma que a expectativa de vida global aumentou durante a pandemia, mas que a saúde mental diminuiu? Não, a expectativa de vida também diminuiu. E a saúde mental, os dois diminuíram, né? A ênfase do trecho é que os ganhos em mortalidade por doenças não transmissíveis, non-communicable disease, se mantiveram intactos apesar da pandemia. Isso também é falso. A gente viu lá que as situações pioraram para todos os tipos de tratamento, de doença, inclusive das não transmissíveis, tá? O item A aí é o nosso item correto. Beleza? Vamos mais. Estamos chegando ao fim. Questão de número 14. Vamos aqui. Diz aí o seguinte, ó.
Climate change. Climate change presents a fundamental threat to human health. As mudanças climáticas apresentam uma ameaça fundamental à saúde humana, né? It affects the physical environment as well as aspects of both natural and human systems, including social and economic conditions and the functioning of health systems. As climatic conditions change, more frequent and intensifying weather and climate events are observed, including storms, extreme heat, floods, droughts, and wildfires. These weather and climate hazards affect health both directly and indirectly, increasing the risk of deaths, non-communicable diseases, the emergence and spread of infectious diseases, and health emergencies. Então, nesse trecho aqui, ele vai ligar as mudanças climáticas, né, as condições climáticas, a diversos problemas, né? Como, por exemplo, que ele fala aqui, ó, tempestades, calor extremo, inundações, secas, incêndios, né? Wildfires, tá legal? Beleza? Mas essas mudanças climáticas também, elas trazem riscos, elas afetam a saúde tanto diretamente quanto indiretamente, né? E aí ele fala que tem riscos de morte, doenças não transmissíveis, né? The emergence, olha aqui, cuidado, né? Aqui é um falso cognato, né? Emergence não é emergência, emergency com Y é emergência, né? Emergence, nesse caso aí, seria o surgimento e o spread, né? E o espalhamento de doenças infecciosas, tá? Beleza? Então aqui. E aqui, ó, emergencies é o plural do Y, né? Das emergências de saúde. Tranquilo? Climate change is also having an impact on our health workforce and infrastructure, reducing capacity to provide universal health coverage. Desculpa, vou voltar. Reducing capacity to provide universal health coverage. More fundamentally, climate shocks and growing stresses such as changing temperature and precipitation patterns, drought, floods, and rising sea levels degrade the environmental and social determinants of physical and mental health. Então, ele está dizendo aí que todas essas mudanças, né, acabam atacando, né, acabam fazendo com que as pessoas fiquem debilitadas fisicamente e mentalmente, sejam afetadas fisicamente e mentalmente, tá? Aqui ele, além das secas, das enchentes, ele fala de rising sea levels, né? Ou seja, o aumento do nível dos mares, ok? All aspects of health are affected by climate change, from clean air, water and soil to food systems and livelihoods, né? Ou seja, todos os aspectos ali são afetados pelas mudanças climáticas. O ar limpo, a água, né, o solo, até a comida para os sistemas, né, to food systems, os sistemas de comida, o sistema de alimentação, e os livelihoods, né, os meios de subsistência. A forma como as pessoas sobrevivem também são alteradas, né, são prejudicadas. Although it is unequivocal that climate change affects human health, it remains challenging to accurately estimate the scale and impact of many climate-sensitive health risks. Então a gente não consegue ainda mensurar exatamente, né, qual é aí o problema, né, qual a gravidade, como é que essas doenças, como é que essas pessoas, como é que todas essas questões afetam as pessoas precisamente, accurately. However, scientific advances progressively allow us to attribute an increase in morbidity and mortality to global warming. Então, beleza, mas as pesquisas, a gente não consegue mensurar direito, mas as pesquisas científicas apontam, né, podem estar relacionadas ao aumento
morbidade, né, comorbidade, e da mortalidade, beleza? And more accurately determine the risk and scale of these health threats, beleza? Bom, então aí, o que ele quer saber nessa pra gente? Com base no trecho lido, a alternativa que melhor expressa a ideia central, né? Um texto como esse poderia ser quebrado ali, utilizado em 2 ou 3 questões, né? Uma seria a ideia central e outra seria de ideias específicas, ok? Informações específicas aí, tá bom? Beleza? Então, nesse caso aí, o nosso item 14, a nossa questão de número 14, possui como resposta certa o item C. As mudanças climáticas representam uma ameaça multifacetada, né? Atuando em várias áreas, né? A saúde humana, tanto por efeitos diretos quanto efeitos indiretos, né? A gente tem ali, nos efeitos diretos, por exemplo, os eventos extremos mesmo, como a seca, né? As enchentes, o aumento do nível dos oceanos, e como efeito indiretos aí, a degradação, né, dos determinantes sociais e ambientais ali mesmo, tá bom? Portanto, aqui o nosso item é o item C de casa. De boas, beleza? Bom, e a nossa última questão, eu a criei baseada em uma questão que a gente já teve na prova anteriormente. Ele deu alguns ditados, alguns provérbios, e aí queria qual é a melhor interpretação aí desses provérbios, tá? Então, nós temos aí, primeiro, nós temos 3 provérbios, certo? E aí ele quer saber a ideia relacionada a cada um deles, tá bom? O legal dessa daí é que os itens são totalmente diferentes. Então, se você não entende um, vai para o segundo, e aí tenta entender a ideia dele. Aí você vai conseguir entender melhor ou marcar a alternativa correta baseada em um desses que você conseguir entender, tá bom? Então, a primeira diz aí, ó, a stitch in time saves 9. Um ponto, uma costura, né? Um ponto a tempo evita, salva de fazer 9 outros pontos, né? A stitch in time saves 9. Empty vessels make the most noise, né? Ou seja, vasilhames vazios são os que fazem mais barulho. E a outra, the proof of the pudding is in the eating, ou seja, a prova do pudim está na hora de comê-lo, né? A prova do pudim está em comê-lo, exatamente. Beleza? Então, o nosso item aí, com certeza, é o item A. Já que eu posso fazer um remendo, né? Fazer um ponto, eu consigo evitar fazer 9, então isso fala para a gente de prevenção, né? Quando eu falo que o recipiente vazio são os que fazem mais barulhos, eu estou associando aí com as pessoas que falam demais, mas que sabem de menos, né? As pessoas barulhentas ali, pode estar relacionado aí à falta de conhecimento. E a questão do pudim, né? Saber se prestou ou não, se ficou gostoso ou não, você só vai saber comendo. Por isso, the proof of the pudding is in the eating. Portanto, aí, o nosso item é o item A. Tranquilo? Pronto. Resolvemos as 15 questões, resolvemos as 15. Eu tenho certeza que você só está checando aqui alguma explicação de uma ou outra, que você acertou todas as questões aí do nosso módulo. E eu quero desejar para você uma excelente prova, tá certo? Uma preparação aí maravilhosa. E assim que possível, manda para a gente aí os comentários, o que você achou da prova, como é que foi aí. Eu tenho certeza que você está preparado e vai arrasar e vai se dar muito bem nessa prova, tá bom? Fiquem em paz, fiquem bem. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho, povo.